pecados específicos que mais apavoram a igreja são os pecados sexuais e são os vícios, porque são visíveis. Uma pessoa que muitas das vezes possa ter cometido algum pecado sexual ou algum tipo de vício, ela vai se sentir constrangida muitas das vezes em tomar a ceia. Mas se eu discutir com o meu irmão na semana passada, se eu estou sem falar com o meu irmão há vários dias, não vai me constranger, porque nos acostumamos a cantar, a pregar, mesmo estando brigado com alguém, mesmo tendo um relacionamento partido com alguém. Ah, pastor, tem anos que eu não falo com meu irmão, com a minha irmã, briguei com minha tia lá de não sei aonde, e consegue levar a vida normal, porque não está enquadrado nem em pecado sexual e nem em vícios. Eu não sei se você já viu, né? Mas às vezes está do seu lado. Muitas das vezes a pessoa, ela opta em não participar da ceia naquele dia. A primeira coisa que vem na sua cabeça: será que está acontecendo na vida dessa pessoa? Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 26, 23, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, dá-nos entendimento e discernimento da Tua palavra nesta hora pelo Teu Espírito Santo. A cada um de nós, todos nós temos o Espírito de Deus dentro de nós e podemos ter esse discernimento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou começar de baixo para cima. Como eu falei para você, havia um problema muito sério na igreja de Corinto, onde os ricos traziam muita comida, muito vinho, e comiam muita comida e muito vinho, e os pobres traziam pouca comida e pouco vinho, haja vista o poder aquisitivo de um e de outro, e praticamente passavam fome. E quando se trata de igreja, quando se trata do corpo de Cristo, não existe pobre nem rico, não existe negro nem branco, porque somos todos iguais diante de Deus. E esse problema sério da igreja de Corinto faz com que Paulo escreva o capítulo 11 de uma forma muito dura. Aliás, de como ele era, né? Paulo não media muitas das vezes as palavras. Haja visto que a igreja de Corinto também pegava muito no pé dele, e ele teve que provar o apostolado dele nas cartas várias vezes, porque a igreja de Corinto duvidava do seu apostolado, talvez como uma rixa daquilo que ele ensinava à igreja. Certa feita ele disse que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, né? Queria falar com vocês como se fossem espirituais, mas vocês não são, vocês são carnais, né? E aí o apóstolo Paulo está trazendo uma realidade a essa igreja, de que quem comer esse pão, obrigado, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu não sei se você já viu, né? Mas às vezes está do seu lado. Muitas das vezes a pessoa, ela opta em não participar da ceia naquele dia. A primeira coisa que vem na sua cabeça: será que está acontecendo na vida dessa pessoa?
Porque nós associamos diretamente esse indignamente com algum pecado que a pessoa possa estar cometendo. Não é um problema que ela esteja vivendo, não é que ela possa estar triste, ou porque ela não queira participar daquele momento, mas nós vamos associar a um pecado. Isso sempre ficou na nossa cabeça, porque o Paulo não definiu muito bem o que é ser indigno para participar da ceia. E é um erro muito grande que cometemos, porque ele fala no início de quem é indigno tem essa condenação, mas ele não fala para não tomar em nenhum momento. Ele manda: examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome. Ele não diz em nenhum momento para você não tomar, porque você está vivendo alguma dificuldade. Ele manda você se examinar. O que é esse exame que você faz dentro de você mesmo? É o arrependimento de pecados e busca do perdão, e tome a ceia. Mas quando nós olhamos versículo 29, nós vemos que quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E é aqui que eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo o que é que faz com que a gente entre em condenação quando participamos desse memorial. No capítulo todo ele vem falando da relação entre seres humanos, da relação um com o outro. Os ricos explorando os pobres na igreja, os subjugando. Um come muito, outro come pouco, são humilhados. E no versículo 17 ele vai dizer: entre vós há divisões, facções, 18 melhor dizendo, brigas. Nesse capítulo inteiro o apóstolo Paulo está tratando de relacionamento de um com o outro. E quando nós olhamos para o memorial da ceia do Senhor, o seu corpo, o seu sangue, nós vemos que nós somos comprados por esse sacrifício para vivermos como igreja. No capítulo 12, versículo 27, ele vai dizer: vocês são, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então quando ele fala quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, ou seja, sem ter consciência do que é igreja, do que é ser igreja. O problema maior, irmãos, na celebração da ceia é quando tomamos o vinho e comemos do pão, e é o contrário, né? O pão e o vinho, sem saber o que é igreja. Isso é um problema sério. Sem vivenciar o que é igreja, sem no cotidiano, no dia a dia, conviver com o meu irmão, chorar com ele, rir com ele. Paulo não está trazendo, muitas das vezes na nossa mente, pecados específicos, né? E os pecados específicos que mais apavoram a igreja são os pecados sexuais e são os vícios, porque são visíveis. Uma pessoa que muitas das vezes possa ter cometido algum pecado sexual ou algum tipo de vício, ela vai se sentir constrangida muitas das vezes em tomar a ceia. Mas se eu discutir com o meu irmão na semana passada, se eu estou sem falar com o meu irmão há vários dias, não vai me constranger, porque nos acostumamos a cantar, a pregar, mesmo estando brigado com alguém, mesmo tendo um relacionamento partido com alguém. Ah, pastor, tem anos que eu não falo com meu irmão, com a minha irmã, briguei com minha tia lá de não sei aonde. E consegue levar a vida normal, porque não está enquadrado nem em pecado sexual e nem em vícios. Nós elegemos esses pecados como aqueles que nos impedem de fazer alguma coisa. Falamos muitas das vezes mal um do outro, passamos adiante fofocas, deixamos de falar um com o outro facilmente.
mesmo assim, não somos constrangidos quando o texto nos convida a examinar-se a nós mesmos. Mas era exatamente isso que deveria nos constranger, porque é exatamente isso que o texto está falando. Se você não tem consciência do que é igreja, e hoje, irmãos, a igreja, ela tem uma particular interpretação na mente de cada pessoa. Tem pessoas que vêm para a igreja como se fosse um clube, aonde ela vai usufruir, onde ela deposita a sua oferta, o seu dinheiro, como se fosse uma mensalidade, e ela vai usufruir de bons sermões, de música boa, de boas programações. Existem igrejas no Brasil afora que já deve ter equipe de marketing para estar sempre produzindo coisas. Quando o coral, por exemplo, sai uma cantata, ele leva 4, 5, 6 meses saindo uma cantata, a qual ele vai apresentar uma vez só, porque se ele apresentar 2 vezes, já vai se tornar repetitivo. Porque dentro dos nossos padrões, nós estamos tornando cada vez mais consumistas, consumindo coisas. Eu brigava muito com Juliana quando ela fazia parte do grupo de coreografia, há alguns anos atrás, né, Juliana? Poucos anos, tinha Sulamita também. Poucos anos atrás, chama essas meninas para fazer coreografia hoje, ninguém quer, não sei porquê, né? Tão novas ainda, né? Que elas apresentavam uma vez e depois a música já estava velha. Eu disse, mas como é que é, gente? Vocês levaram 2, 3 meses saindo uma música para apresentar uma vez só? Não, porque às vezes as pessoas vão dizer, essa música de novo? Né? Para muitos a igreja se tornou um clube onde você consome, e naquele dia que as coisas não funcionaram, não foram a contento, você vai para casa e diz assim, hoje não recebi nada. Para outros a igreja é só na igreja, é só no templo. Eu venho à igreja, no templo, cumpro as minhas obrigações, né? E durante a semana eu não tenho mais nenhuma obrigação com a igreja. A igreja só é para os fins de semana. É o que Paulo está tentando trazer para a gente aqui. Olha, se você não tem consciência do que é igreja, você tem sérios problemas de participar do memorial. Mas o que é igreja, pastor? A igreja tem um cabeça, que é Cristo. Nós somos corpo. E Paulo vai dizer, individualmente, os seus membros. Se o olho disser, eu sou o olho e não preciso do pé. E muitas vezes o que acontece? Nós temos as nossas tarefas, os nossos afazeres na igreja. Eu sou o olho e eu dou conta desse negócio. Mas o olho não anda. O olho só vê. O olho precisa do pé, sim. Irmãos, entendam de uma vez por todas de que igreja é comunidade, é comunhão, é dependência um do outro, é caminhar junto. Igreja não é só liturgia, programas, cultos. Igreja é caminhar, é ombro a ombro. Nós tivemos uma extrema dificuldade nesses dias de pandemia, porque tivemos que resolver rapidamente como cultuaríamos sem ter os nossos templos abertos. Porque logo no início, né? Hoje nós temos a opção do online, do presencial, mas logo no início nós só tínhamos um online. Aliás, nas primeiras semanas nem online tinha. E nós tivemos que nos mexer muito rapidamente para solucionar esse problema. A primeira live que a igreja fez foi feita de um celularzinho, não esse aqui, um outro celular. Aliás, 2 celulares. E depois foi evoluindo.
Mas nós temos um problema muito sério também, às vezes. Existem muitas pessoas que rapidamente conseguiram celebrar a ceia online. A princípio eu olhei, achei muito interessante, foi muito bonito, foi no período de Páscoa, né? No período de Páscoa, eu mesmo fiz com os meus filhos em casa, né? Reproduzi para eles lá, Êxodo, aonde as pessoas passavam sangue nos umbrais das portas, e eu contei essa história para Miguel e Daniel, reproduzindo mesmo. Peguei uma barraca de camping, abri dentro do quarto deles, e ali a gente acampou, como vivia o povo nômade na época de Moisés. Isso foi muito legal, eles gostaram muito. Mas depois eu comecei a analisar como a igreja corre rápido para adaptar coisas que muitas das vezes não são adaptáveis. Eu não estou dizendo que é certo ou errado fazer ceia online, não me entendam errado. Mas isso aqui é símbolo de convivência, de comunhão, de presença, de ombro no ombro. Se nós acharmos que podemos substituir a presença pela distância, a igreja tem prazo de validade. Igreja não sobrevive à distância. O online é um braço que ajuda na propagação do evangelho. Ele não é um fim em si mesmo, porque se for um fim em si mesmo, a igreja tem prazo de validade. A igreja foi feita para viver ombro a ombro, na perseguição e na alegria. A ceia não pode ser substituída por distância, porque ela é proximidade, ela é convivência. Por isso o apóstolo Paulo diz: vocês precisam saber o que é a igreja, gente. Isso não é só uma liturgia, isso é vivência. Você não pode fazer as coisas na igreja brigado com o irmão, com a irmã, com o amigo. Vai resolver isso. Não é isso que Jesus disse? Não vem com essa oferta para o meu lado não, porque dinheiro não me compra. Vai resolver o problema com o seu irmão. E aí eu vou subindo, irmãos, para encerrar. Celebração da ceia, ela é para a igreja celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. A gente também faz arranjos nesse negócio aqui, porque a morte é muito pesada, a gente joga uma ressurreiçãozinha aí no meio, né? A gente não pode ficar só na morte, porque senão vai ficar muito triste, vai ficar muito para baixo. Joga uma ressurreiçãozinha aí para poder aliviar esse negócio, mas a ceia não fala de ressurreição, a ceia fala de morte. Porque sem morte não tem ressurreição, isso é óbvio. Mas é muito mais fácil esquecer morte do que esquecer ressurreição. Já parou para pensar que nós não temos um memorial na Bíblia para celebrar a ressurreição de Jesus, mas temos um memorial para celebrar a morte de Jesus? Exatamente por isso, facilmente esquecemos morte. Queremos vida, queremos ressurreição, queremos coisas boas, queremos prosperidade. Quando na realidade, Jesus nos chama para morrer para este mundo, para viver no outro. Porque quem quer viver neste mundo vai morrer para o outro. Anunciemos a sua morte até que Ele venha. Né? Aquela música, até que Ele venha. Temos que anunciar que alguém morreu por nós. Por fim, Paulo diz: pelo que recebi do Senhor, também vos entreguei. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu encerro, irmãos, falando de uma palavrinha que é muito falada e pouco entendida: empatia. Tem muita gente que acha que empatia é
entender o erro do outro e ainda colaborar com o erro do outro. Não, eu sou empático. Pode fazer o que você quiser, pode viver da forma como você quiser. Aliás, cada um vai viver da forma como quer e responderá diante de Deus posteriormente. Empatia, irmãos, para quem nunca ouviu falar nessa palavra, é uma palavra da moda, né? É entender a dor do outro, né? Compreender, de certa forma, por que aquela pessoa está agindo assim. As pessoas falam, né? Precisamos de mais empatia, mas não de mais empatia da compreensão, mais empatia para aceitar tudo que está sendo feito hoje como normal. Essa empatia que o mundo quer. A igreja aceitar todo tipo de pecado, a igreja diz, não é mais erro, não, essa igreja... E muitas igrejas estão embarcando nesse negócio de empatia, de entender... E aí estão abrindo mão dos seus princípios, de tudo, da palavra de Deus. Que a maior empatia em que Jesus celebrar um memorial da ceia junto com um traidor, junto com alguém que ele sabia que o trairia, alguém que roubava o dinheiro da bolsa, das ofertas. E mesmo assim Jesus caminhou com esse homem. Isso é empatia. Mas nunca deixou de pregar a verdade. Quantos sermões que Judas ouviu de Jesus, que era verdadeiro, desculpa a expressão, um soco no estômago dele, e ele não mudou. Jesus tinha empatia com Judas, mas não deixou de falar as verdades que Judas deveria ouvir. Mas nós falamos muito em empatia na igreja e fora dela, mas não conseguimos conviver com o contraditório. Todos que pensam e fazem diferente de nós, nós os isolamos e vamos buscar um grupo que pensa e faz igual a nós. Empatia, irmãos, e igreja é esse negócio de aprender a viver com contraditório. Se alguém está agindo de forma contrária ao que você pensa, muitas das vezes, a forma diferente do que você age, e você entende que tem que sair de perto daquela pessoa, você não tem empatia, você não sabe viver com o contraditório. E que é melhor lugar para viver com o contraditório do que a igreja? Cada um tem suas doutrinas, suas manias. Tem gente que começa a inventar se tem coisa na Bíblia, não tem, mas eu acho que isso está na Bíblia, hein? E às vezes não está. Gostos, preferências musicais. Como é que faz um culto equilibrado para pegar desde o adolescente ao mais idoso? Contraditório, irmãos. Adolescente gosta de movimento, de barulho. E a gente que já passou, que chegou nos 40, né? Gosta de um negócio mais calmo, sentadinho, né? Às vezes a gente vai num lugar que é um senta, levanta, irmão, vamos levantar agora para cantar, e senta e levanta para orar. O jovem está lá, tranquilamente. Irmãos, precisamos ser empáticos. Os idosos para com os jovens para com os idosos. Porque senão não somos igreja. Porque senão daqui a pouco vamos querer uma igreja para adolescente, uma igreja para jovem, uma igreja para adulto, uma igreja para criança, uma igreja... Aí está tudo errado. Porque se não aprendemos a conviver com as nossas diferenças, com os nossos contraditórios, não estamos aptos a ser igreja. O idoso suporta um pouquinho aquele barulho, e o jovem também suporta um pouquinho aquela calmaria, e nós conseguimos ser igreja. Por isso, irmãos, examine, pois, o homem a si mesmo. O ministério de louvor pode se aproximar. Examine, pois, o homem a si mesmo e tome. Enquanto o ministério de louvor estará cantando a canção que foi preparada, eu convido você a fazer um autoexame de si mesmo, dos seus relacionamentos.
a começar pela igreja, na família, no trabalho, em casa. Vamos examinar os seus relacionamentos nesse momento, os nossos relacionamentos, o meu relacionamento, e participar desse memorial. Feche os seus olhos e ore ao Senhor neste momento.